Olá, alunos do sétimo ano. Hoje vai ser uma revisão de conteúdos. Todos os conteúdos que nós trabalhamos até o início do segundo semestre. São 12 questões. Vamos lá para a primeira questão, que é sobre a formação dos Estados Nacionais. No processo de formação dos Estados Nacionais, durante os séculos XII ao XVI, quais foram os dois países que consolidaram seu território? Então, quais foram os dois primeiros países que iniciaram a formação dos estados aí nacionais? Portugal e Espanha. Foi Portugal. E lembrem que foi Portugal e Espanha também que iniciou as grandes navegações, né? As grandes navegações foram iniciadas por esses dois países, Portugal e Espanha. A segunda questão. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que apresenta um fator que contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis. Bom, para que os reis tivessem seu poder fortalecido, foi necessária a formação e manutenção de exércitos profissionais. Logo, esses exércitos contribuíam em muito para a segurança dos reinos, né, para impedir invasões. Então, nesse processo de formação das monarquias, foi essencial a formação e manutenção de exércitos profissionais. A terceira questão. Antes da chegada dos europeus na América, haviam grandes civilizações com organização política, econômica, social e cultural. Essas civilizações foram... Bom, quando a gente fala do processo de colonização espanhola, que foi um dos assuntos também abordado, colonização portuguesa e espanhola. Quando falamos em colonização espanhola, os povos nativos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, no caso dos espanhóis, eram os incas, astecas e maias, que eram povos que já tinham toda uma organização social, política, econômica, tinha toda uma estrutura, né? Não era como um pensamento que por muito tempo foi divulgado, que os europeus eram civilizados e os habitantes da América eram selvagens. Não, eles tinham toda uma organização social, política e econômica. A quarta questão. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que apresenta um fator que contribuiu para o processo de conquista da América Espanhola. Bom, o que contribuiu para realmente a conquista, né, para a conquista da América Espanhola, foram as doenças como gripe, sarampo, varíola, que dizimaram os povos indígenas. Então foi muito fácil conquistar, dominar aquela região, porque a maioria dos nativos morreram das doenças que os europeus trouxeram. E como eles não tinham imunidade, nem sabiam combater aquele tipo de doença, acabaram morrendo. E aí ficou mais fácil a dominação dos espanhóis, dos europeus. A quinta questão. O primeiro passo, e é agora que fala um pouquinho sobre a colonização portuguesa. O primeiro passo na colonização do território do Brasil foram as expedições de exploração e a criação de feitorias para extrair qual dos produtos abaixo. Então, no início da colonização brasileira, no chamado colonização portuguesa, na época que estava colonizando o Brasil, antes mesmo de colonizar, né, no período chamado pré-colonial, o primeiro produto explorado, a primeira atividade econômica foi o pau-brasil, que era foi a riqueza. Enquanto que os espanhóis encontraram ouro lá entre os incas, astecas e maias, os portugueses só encontraram pau-brasil, que era uma madeira onde poderia extrair uma tinta que era bastante valorizada na Europa para atingir os tecidos. A sexta. Embora os europeus tenham conquistado a América, os povos americanos resistiram ao processo de conquista, principalmente através. Essa questão é justamente para mostrar para vocês que os europeus não foram, aliás, os nativos não foram dominados e foram passivos diante da violência da dominação dos europeus, não. Eles resistiram, resistiram através das guerras, das emboscadas que eles preparavam para os europeus. A sétima questão. Com a ameaça da invasão do território colonial por outros países da Europa, principalmente os franceses, o rei de Portugal tomou a decisão de
Letra B. Enviar uma expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza. Porque até então eles só exploravam para o Brasil, com a ajuda dos índios, através da prática do escambo, onde eles faziam toda a derrubada da árvore do pau-brasil, entregavam para os europeus davam quinquilharias, pentes, espelhos, que era o chamado escambo. E eles só exploravam. Quando viram que não tinha mais o pau-brasil e que aquela região que era de posse dos portugueses estava sendo ameaçada pela invasão dos franceses, resolveram então enviar uma expedição colonizadora para colonizar. A questão 8. O sistema adotado pelo rei de Portugal para garantir a ocupação e defesa do território do Brasil, dividindo-o em 15 estações de terras doadas aos donatários, ficou conhecida como. Então, a primeira forma de colonização portuguesa foi a chamada capitanias hereditárias, onde o Brasil foi dividido em 15 extensões de terras que foram doadas a donatários, ou seja, particulares, já que os portugueses não tinham condições financeiras de manter, iniciar esse processo de colonização. Então, ele cedeu a particulares a tarefa de colonizar o país, o Brasil, através do sistema de capitanias hereditárias. Questão 9. Com o fracasso das capitanias hereditárias, em 1548, o rei de Portugal decide centralizar a administração do seu território através da criação do governo geral. Então, as capitanias hereditárias foi o primeiro passo, o primeiro modelo de colonização brasileira. Depois, como fracassaram as capitanias, só duas, na verdade, tiveram sucesso, então resolveram implantar o governo geral, que era uma forma de colonizar mais centralizada do que as capitanias que era descentralizada. Mas conviveram os dois modelos, tanto as capitanias como o governo geral conviveram no mesmo período. Questão 10. O processo de colonização do território piauiense foi marcado pela atividade econômica do território piauiense, gente. Foi a pecuária. A pecuária ela contribuiu muito nesse processo de colonização da região Nordeste, em especial aí do Piauí. A questão 11. A colonização do Piauí foi marcada pela atuação dos bandeirantes ou sertanistas, que buscavam principalmente... Não, qual era o papel dos bandeirantes? Era capturar índios para o trabalho escravo. Então, esse era o papel dos bandeirantes, era estar capturando índios. Questão 12. No processo de colonização do Piauí, a resistência indígena foi marcada por ataques a fazendas e povoados. Por volta do século XVIII, surgiu um levante de índios no norte da capitania, liderado por Mandu Ladino. O professor que ministrou a aula pela TV explicou bem qual a figura aí do Mandu Ladino. Bom, foram essas 12 questões que resumiam os principais assuntos abordados aí no início do semestre, com a formação das monarquias europeias, a colonização portuguesa, a colonização espanhola, a questão também do Piauí, a colonização piauiense. Então é isso. Faço todas as atividades e até a nossa próxima aula com vídeos e atividades.